Olá, disse Jesus: conhecereis a verdade vos libertará. Nós precisamos o tempo todo conhecer a verdade. No mundo onde a verdade é relativa, onde a sua verdade é a sua verdade, a do outro é a verdade do outro. E aí, a verdade não é mais uma verdade, cada um tem a sua verdade. Mas Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que nos liberta, nos livra dos enganos, das mentiras. Então nós precisamos conhecer a verdade. Então hoje, nesse vídeo, nesse instante, nós vamos conhecer a verdade sobre a morte. É um inimigo real para a minha vida, para a sua vida. E nós precisamos então conhecer a verdade sobre a morte. Sabe por quê? Porque tem um pensamento que diz assim, ó, conheça a ti mesmo e ao teu inimigo e vencerás todas as batalhas. Então, se eu quero vencer a morte, eu quero, espero que você também, nós precisamos então conhecer a verdade sobre a morte. Quem é a morte? Será que a morte é uma pessoa? Ou será que a morte é um agente divino? Porque as pessoas dizem assim, você já deve ter presenciado, quando alguém morre, Deus levou, foi Deus quem levou o meu filho, foi Deus que levou fulano, que era uma pessoa tão boa. Deus levou. Então parece que Deus é a morte. Nós precisamos entender quem é a morte. Nós vamos então agora orar para que o Espírito Santo nos ilumine, para que essa verdade nos liberte dos enganos, das mentiras. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, estamos na tua presença, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, que o Santo e Bom Espírito nos ilumine para entendermos esse assunto, a verdade sobre a morte. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, derrama o Santo e Bom Espírito em nossa vida, ilumina-nos por Jesus. Amém. Vamos começar já para a gente já entender isso aqui, ó. Hebreus, nós vamos partir por esse texto, Hebreus capítulo 2. Vamos lá, o apóstolo Paulo falando aqui aos Hebreus, capítulo 2, diz aqui o texto bíblico, capítulo 2, verso 14. Agora nós já vamos compreender. Capítulo 2, verso 14 diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deixe também ele que em Cristo igualmente participou, para que por sua morte, a morte de Cristo, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então a morte é uma pessoa, a morte é o próprio diabo. Então Cristo veio com a sua morte, a morte de Cristo, veio e ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ou seja, quando Cristo morreu e ressuscitou, a ressurreição de Cristo é decretado que a morte vai ser destruída, porque a morte é uma pessoa, a morte é o próprio diabo, e nós precisamos entender. Você compreende agora? Essa é uma verdade que eu e você precisamos saber. A morte é uma pessoa, a morte é o próprio diabo. Por que a gente pode dizer isso? Sabe por quê? Porque Jesus diz que a vida também é uma pessoa. Nós sabemos disso. Jesus vai dizer assim em João capítulo 14, e o verso 16, e verso 6, 14, 6, Jesus vai dizer assim: olha o que Jesus diz, para você poder compreender. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, a vida é uma pessoa, é o próprio Jesus. Aí quando ele vai no capítulo 11 também, no verso 25, ele vai dizer assim, ó, 11, verso 25, quando ele foi para ressuscitar Lázaro, ele diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, a vida é uma pessoa. Então, se a vida é uma pessoa, a morte também é uma pessoa. A morte é o próprio diabo. Então, nós precisamos compreender. Essa é a verdade sobre a morte. Aí, no capítulo 10, para você poder compreender, capítulo 10, o verso 10, olha o que Jesus diz ainda assim, ó. Olha só, para a gente poder compreender capítulo 10, o ladrão aqui é o diabo. Ele veio com esse propósito, ele é o ladrão. Ele rouba, engana, faz tudo, tá? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Pronto, o diabo tem esse propósito: roubar a sua paz, a sua alegria, a sua felicidade. Roubar, matar e destruir. Esse é o objetivo do diabo. Então a morte é uma pessoa, a morte é o próprio diabo. Aí Jesus disse: eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. A vida é uma pessoa. Então a gente percebe aqui de forma clara
é exatamente que a morte é uma pessoa, a morte é o próprio diabo. Mas Jesus, por meio da sua morte e a sua ressurreição, destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E aí nós precisamos agora ir para um texto para a gente compreender isso. Vem aqui comigo para você compreender. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso 26. Olha só, diz assim o texto bíblico: o último inimigo a ser destruído é a morte. A morte vai ser destruída. A morte é o próprio diabo, vai ser destruído para sempre. O diabo não vai reinar, como as pessoas ensinam aí, em um inferno onde ele vai ser o comandante e as pessoas estarão sendo furadas com um garfo de 3 dentes ou um tridente. Não, o diabo, que é a morte, vai ser destruído. O último inimigo a ser destruído é a morte. Por quê? Porque cada um pagará pelo erro que cometeu. E o diabo foi o causador de todos os males. Por isso, ele é quem mais vai pagar, quem mais vai sofrer. Por quê? Porque ele precisa pagar toda a dívida, todo o pecado que ele cometeu diante do céu, diante de Jesus Cristo. Então, aqui está. O último inimigo a ser destruído é a morte. E aí, quando isso acontecer, quando Deus destruir, a gente tem aqui, ó, a partir do capítulo 15, verso 54, diz assim: quando este corpo que é corruptível, nosso corpo, se revestir da incorruptibilidade, não vai se corromper mais, e este corpo que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. A morte vai ser tragada na vitória para sempre. Aí diz assim, 55, onde está, a morte, a tua vitória? Cadê? Onde está, a morte, o teu aguilhão? Sabe, o aguilhão da morte é o pecado, sabe? Aguilhão é uma vara com no finalzinho uma ponta de ferro, onde as pessoas usavam para tocar, para conduzir o gado. Então, aqui está, o pecado é esse aguilhão, ou seja, o diabo usa o pecado para nos instigar, para nos conduzir para a destruição. Mas, onde está? Ele diz assim, onde está, a morte, o teu aguilhão? Acabou, o pecado foi destruído, o mal acabou. Ou seja, o diabo foi destruído para sempre. Então, nós precisamos perceber. Aí, Paulo vai dizer, para a gente só compreender, Paulo, em Romanos, capítulo 6, verso 23, a gente conhece esse verso, diz assim, porque o salário do pecado é a morte. Eu e você só morremos porque somos pecadores. Então, o diabo usa o pecado como um agente dele, porque ele é o causador, para nos levar à morte. Mas, por quê? Porque a morte é uma pessoa, a morte é o próprio diabo. Mas a morte vai ser destruída e nós vamos então viver eternamente com Cristo. Por quê? Porque o texto vai continuar dizendo aqui, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, nós temos 2 senhores, o senhor da morte, que é o diabo, e o senhor da vida, que é Jesus. Porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida. Então, a quem você quer servir? Ao senhor da morte, que é o diabo, e vai ser destruído? Ou o Senhor da vida, que é Jesus, para que eu e você possamos viver eternamente, porque o diabo vai ser destruído. A morte já foi vencida quando Cristo ressuscitou. E agora, se eu e você sabemos que Cristo é o vencedor, que o lado de Cristo é a vitória, então você vai escolher o lado perdedor, ao invés de escolher o lado vencedor. E aí o último texto, que está em Apocalipse, para a gente perceber, Apocalipse, capítulo 21, de Apocalipse, olha, capítulo 21 de Apocalipse, e o verso 4, quando Deus vir morar conosco para sempre, o verso 3 vai dizer isso, e o que ele vai fazer? E lhes enxugará, vou ver, então, o verso 21, verso 3, então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo, a morada de Deus com os homens, Deus habitará com eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com ele. E agora Deus que está conosco vai fazer o quê? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá mais, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Queridos, aqui está de forma clara, a morte será destruída para sempre. Nunca mais haverá morte, nunca mais haverá sofrimento, nunca mais haverá tristeza.
Você e eu precisamos, então, almejar o lado de Cristo, desejar estar com Cristo para sermos vencedores com Ele. Você quer o lado da vida ou quer o lado da morte? Nós já entendemos. O Senhor da vida é Jesus. O Senhor da morte é o diabo. Você sabe que o diabo já vai ser destruído. Ele foi vencido quando Cristo ressuscitou. Você quer estar do lado vencedor ou do lado perdedor? Que Deus te abençoe, que você escolha hoje estar do lado de Jesus Cristo, porque é a vida, porque Ele quer nos dar vida e vida em abundância. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Amado Deus, obrigado, porque a verdade nos liberta. Ajuda-nos, Senhor, a tomarmos a decisão para estar do seu lado. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.